Olá, olá, para quem ainda não me conhece, meu nome é Guilherme, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Conversando com Sincerão. Para quem já conhece o canal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Depois de bastante tempo sem gravar, confesso a vocês que eu tenho estado com preguicinha de gravar e também tenho estado ocupado com outras questões, outras funções da minha vida, e então eu não tenho vindo aqui gravar para vocês, mas eu precisava gravar esse vídeo, que eu já queria gravar há algum tempo e eu acho que é o momento, né? O máximo que eu poderia ficar sem gravar, falar um pouco com vocês sobre o que eu tenho visto em relação a essa picuinha boba, besta entre Umbanda e Candomblé, né? E conversar um pouco sobre isso, ver se alguém mais, né, tem essa mesma visão que eu, ou se todo mundo é tão parcial nessa guerra, né, interna de religiões de matriz africana. Então eu vim aqui conversar com vocês sobre isso, né, o que eu acho sobre, e é isso. Antes de tudo, a maior das questões, né, que nós vemos aí, só um momentinho, gente. Desculpa, gente, estava desligando a internet, senão fica fazendo barulho, chegando mensagem toda hora e eu não consigo gravar. Então, eu vejo que existe uma grande rivalidade, né, entre Umbanda e Candomblé, no sentido de que o Candomblé ele acusa a Umbanda de ter usurpado de alguma forma e fazer uma mistura de suas entidades, seus guias, seus orixás, com entidades católicas, culpando-os por destruir, de certa forma, estragar o culto aos seus guias, aos seus orixás, enquanto a Umbanda ela critica frequentemente o Candomblé ou os cultuantes do Candomblé por serem pessoas exageradas ou utilizarem de maneira excessiva e desnecessária para eles o sangue de animais em sacrifício, em rituais, enfim, eu vim falar sobre isso e eu vim fazer um questionamento para vocês, né, com todo esse alvoroço que vocês criam, o que diferencia vocês de verdade do catolicismo, do católico e do evangélico, do protestante? Porque eu vou falar a real para vocês, eu não estou vendo diferença nenhuma, né? Vocês reclamam tanto de preconceito, de discriminação, né, de intolerância religiosa, mas vocês são intolerantes entre si, entre as religiões que deveriam ser irmãs, não pelo culto, mas pela questão de serem religiões minoritárias, não no sentido de serem menos pessoas cultuando, tá, gente, nessas religiões. O que eu tô querendo dizer é que são religiões que ainda são, juntamente com a Wicca, a bruxaria natural, religiões minoritárias no sentido de serem as mais execradas, as que sofrem mais preconceitos, as que são vistas como menos aceitas, né, pela sociedade. Então eu acho uma grande besteira vocês ficarem com essa palhaçada, né? De ai, eu não respeito essa religião tá errada por causa disso, essa religião tá errada por causa daquilo, gente. Falando agora um pouquinho com o Candomblé, gente, entendo vocês que cultuam o Candomblé, vocês que estudaram, né, pelo menos um pouco, mínimo, tem conhecimento de que o Candomblé, nem o nome Candomblé é verdadeiramente originário da África. O nome Candomblé não existe na África, né? A etimologia, perdão, o nome em si, né? Candomblé nem mesmo existe na África. O que dirá todo aquele procedimento, todo aquele ritual que vocês fazem? Porcelana não existe na África. Cetim não era utilizado. Porcelana não existe na África, não, perdão, gente. Porcelana naquela época em que os cultos se originaram, em que os cultos surgiram, nem sequer pensavam em existir lá a porcelana. O cetim não existia, né, na África. Isso aí também vale aí para Umbanda, né? Não existia, gente. Então para com esse negócio de qual é o culto verdadeiro, qual é o culto melhor, qual é o culto mais puro. Agora a questão de crenças, né? Essa questão já vai para uma discussão mais ampla, né? Que existe até dentro da própria religião, explicando Umbanda, que discrimina uma pessoa que cultua a Umbanda tradicional, ela menospreza a pessoa que cultua a Umbanda criada por Rubens Saraceni. A própria pessoa que se diz da Umbanda tradicional, mas participa de uma Umbanda que tem tambor. Gente, a Umbanda tradicional, a Umbanda que foi criada lá no início, a primeira Umbanda, ela não tem culto com tambor, não tem culto nem com palma, é só canto. Então se for assim, se for para você dizer que você quem pratica ou não pratica religião mais purista, você também não é puro.
Só porque você está numa umbanda, por exemplo, que não cultua o Exu Catiça, Pombagira, você se acha mais puro, numa religião mais pura do que aquela outra que cultua Exu e Pombagira. Mas a sua religião ainda tem o atabaque, você adora o atabaque, você fica louco com o atabaque, né? Para com isso, gente. Para com essa luta interna entre Umbanda e Candomblé. Para com essa luta interna mais ainda de quem está dentro da Umbanda, né? Para com esse negócio. Entendam vocês que, agora falando um pouco sobre as pessoas estudiosas, pode não ser da Umbanda ou do Candomblé, né? Eu acho engraçado, vocês reclamam muito que vocês sofrem preconceito religioso do católico, do evangélico, até do ateu, né? Que é aquele, o verdadeiro ateu para mim é aquele que pesquisa sobre religiões e ele divaga, ele comenta, ele discorda ou concorda com alguns conhecimentos que ele tem de algumas religiões, mas ainda assim ele não consegue acreditar, ele não vê confirmação científica ou de fatos que fazem com que ele acredite naquilo ali, né? Então vocês reclamam muito que vocês sofrem preconceito religioso do ateu. Mas você que estuda muito, que é espiritualista, estuda muito, você faz questão de denegrir, desprezar aquela pessoa que não estuda. Que não estuda, eu estou querendo dizer que não tem o mesmo nível de conhecimento, de estudo que você. Quem foi que disse para você que tudo que você estudou naqueles livros renomados, livro que vem da federação, que tem o selo da federação e o caramba 4, quem foi que disse para você que tudo aquilo ali era verídico? Ou mesmo você que estuda a origem, né, da religião, a origem do culto africano aos orixás, aos guias, né? Porque lá nem isso tem. Para quem não tem conhecimento, não existe isso de pessoas, vamos dizer assim, pessoas que moram no mesmo bairro, na mesma cidade, serem pessoas que têm orixás diferentes. Não, para quem não sabe, lá o culto aos orixás, ele era feito de maneira que cada tribo, cada área da África cultuava determinado orixá. Para vocês terem noção do quanto vocês cultuam de maneira diferente os orixás, para vocês estarem aí dizendo que vocês fazem o culto verdadeiro, o culto africano, né? Vocês têm que entender que a questão de religiosidade, a questão da prática de uma religião é uma prática de fé, pura e objetivo isso, a prática de fé. Por isso até eu vou fazer um vídeo específico falando por que eu me considero espiritualista independente. Porque, apesar de eu ser uma pessoa que é muito racional, eu tenho aprendido a me guiar mais pela minha intuição do que pelo estudo em si, do que pela questão do conhecimento em si. Porque as pessoas passam a acreditar que porque elas conhecem algo mais do que outra pessoa, porque elas leram mais do que outra pessoa, elas têm a verdade total dos fatos. Tem um youtuber aí que ele não é umbanda, não é candomblé, né? Ele faz mais vídeos... Ele faz menos vídeos falando sobre a fé dele, a realidade do que ele acredita, e ele faz mais vídeos atacando outras religiões, atacando a Umbanda, atacando o Candomblé. E isso ele perde tempo, um tempo que ele poderia estar cultuando verdadeiramente o sagrado dele, ele está ocupando o tempo dele, o espaço na mente dele, né? Eu acho que ele se gaba muito de ser uma pessoa estudiosa, mas ele está ocupando mais esse espaço na mente dele, na vida dele, falando mal da religião alheia do que da própria religião. Parece que, sabe, internalizou algum ódio, algo do tipo, que faz com que ele ataque pessoas o tempo todo. Todos os vídeos dele são ataques. Ah, Guilherme, mas você acabou de fazer um vídeo, o último vídeo, se não me engano, o último vídeo que eu fiz foi atacando, né? Centro, falando sobre o centro não aceitar homem, incorporar pombogira. Gente, entendam uma coisa. O que eu estou falando aqui é de ataques que estão sendo feitos ao culto de outras pessoas, ao culto de outras religiões, baseado apenas em preconceito. Aquele culto não causa problema algum para outras pessoas, não causa prejuízo emocional, prejuízo material por muitas vezes. Eu não estou falando desses charlatões, tá, gente? Que usam o nome de entidades, guias para fazer o mal. Eu estou falando que você está atacando o culto pura e simplesmente porque você não acredita que seja o certo aquilo ali. Então quer dizer que porque você acha que o sacrifício de animais... Eu sou uma pessoa que eu acredito que o sacrifício de animais não combina comigo. Entenda bem o que eu estou falando. Ele não combina comigo. Não significa que ele seja uma coisa errada, uma coisa desnecessária, como muitas pessoas defendem, né? Ah, que não é mais necessário. Por que não é mais necessário? Você sabe? Será que você tem conhecimento verdadeiro? Se eu perguntar para você se você tem conhecimento de por que é feito o sacrifício de animais, por que é feita a oferta de animais,
lá nos momentos das firmezas, das consagrações, você sabe por que é feito aquele procedimento? Ou você só leu, ou você acha que é desnecessário. Porque eu vejo muitas pessoas assim. Porque, por exemplo, na Umbanda não é feito um procedimento de corte de animais, você acha que aquilo ali é desnecessário. Porque para você é desnecessário, você acha que para o outro é desnecessário, para outra fé é desnecessária. Né? Então o vídeo hoje foi esse, para falar sobre o tudo, gente, o que nós cultuamos, seja catolicismo, os evangélicos, a Wicca, a bruxaria natural, Umbanda, Candomblé, qualquer tipo de religião, até mesmo o ateu pode não acreditar no que eu vou falar agora, mas é uma questão de fé. Fé em si mesmo, fé no seu raciocínio, ou fé na sua intuição. Fé é algo que é sedimentado. Eu vejo fé dessa forma, tá, gente? É algo que é sedimentado, é criado a partir da sua esperança, a partir do que você acredita, a partir do que você confia como sendo verdade. Então não adianta você querer dizer que o culto de outra pessoa está errado, o culto de outra pessoa é errado, o culto de outra pessoa não é verdadeiro. Para com isso. Cada um tem um culto único. Objetivamente é isso. Então não quer dizer que a pessoa esteja fazendo errado. Está fazendo bem para ela? Ela está prejudicando outra pessoa? Então por que você tem essa mania de querer dizer que o outro está errado? É por isso muitas vezes Padilha até me falou, né, que não é para tudo que ela me fala. Para quem não tem conhecimento, eu tenho uma proximidade muito forte, né? Ela até me traz muita coisa por intuição, por imagens. Mais à frente eu vou gravar um outro vídeo falando sobre isso, se vocês quiserem. E ela me fala que nem tudo que ela me conta, nem tudo que eu sei é para eu passar para outra pessoa. Sabe por quê? Porque a pessoa, ela acredita que tudo que ela tem como verdade, tudo que existe na verdade no mundo como realidade, é baseado no que ela acha, no que ela pensa. Então se eu disser, por exemplo, é uma questão muito polêmica essa, tá, gente? Eu não acredito nessa questão de que não deve ser convocadas entidades, principalmente os Exu e Pombagira, convocadas não deve ser trabalhado com incorporação no carnaval. Eu não acredito nisso. Eu acho que se a entidade não pudesse vir à Terra no carnaval, já teria muita gente morta, muita gente sem livramento, muita gente sem ter tido a intuição de não seguir por um caminho e seguir por outro, já estaria aí debaixo de 7 palmos, né? Então acho que isso é puramente uma questão mental, né? Alguém inventou que não é possível, que não pode, então todas as pessoas não, né? A maioria das pessoas, principalmente na Umbanda, elas têm a ideia de que não deve de maneira nenhuma. Se o espírito vier a tentar incorporar, tem que expulsar aquele espírito e você acaba evitando até um recado, um livramento de morte por causa disso. Mas enfim, essa não é a questão. Eu acredito dessa forma, que não existe fundamento, né, nisso. E isso eu tenho muito como verdade, mas eu vou ficar dizendo, gente, que outra pessoa tem isso como errado? Eu vou ficar dizendo que Padilha me passou que isso não tem sentido? Não, porque ela já me disse que as pessoas não veem as coisas da mesma forma que eu, né? As pessoas não veem as coisas da mesma forma que eu. Mas o que me incomoda verdadeiramente não é a pessoa ver ou não ver como eu vejo, mas é porque se um Alain Barbieri vier na frente de uma tela e disser que isso é besteira, que isso não é compatível, que isso não tem realidade, aí você vai acreditar, né? Aí já cai em outra coisa, né? Eu falei primeiramente da questão de estudiosos que são arrogantes, e agora eu falo das pessoas que acham que porque uma outra pessoa estudou, uma outra pessoa sabe mais do que ela, ou uma outra pessoa que tem menos tempo de religião, ou que tem menos tempo de domínio de corporação ou algo do tipo. Gente, entendo que tempo, para a espiritualidade não existe tempo, né? Claro que a pessoa não vai nascer 100% preparada, é claro que a pessoa tem que estudar, eu estudo, eu leio sim, mas você vai deixar que um estudo, algo que você não tem como verdade para você, mas que você aprendeu, seja maior do que a sua intuição? Eu não tenho. A minha principal mediunidade, até mais do que isso já me foi dito e eu mesmo confirmei, até mais do que a incorporação, é a intuição. Então, por que uma pessoa me disse que um espírito não pode incorporar no carnaval? Eu vou deixar de incorporar se eu sei que aquilo ali é realmente o espírito de bem e de luz que vai me passar algo positivo, eu vou deixar de incorporar porque disseram, porque os estudos dizem? Já se puseram a pensar nisso? Mais à frente eu vou gravar um outro vídeo também sobre essa questão de o que é mais, né? A intuição, o que é passado pelo seu guia, ou o que você aprendeu, você estudou. Porque eu vejo que tem muita gente, pra mim, tá, gente? Tem muita gente que duvida do que eu falo. Eu vejo, Padilha já me disse que a pessoa duvidou, mas a pessoa não tem 5... Eu não tô querendo me achar superior, tá, gente? Eu tô querendo dizer que a minha intuição é maior do que a pessoa, a minha ligação é maior do que a pessoa, as pessoas, né, em questão.
E as pessoas, eu vejo, Padilha me diz que as pessoas me veem como sendo o errado. As pessoas me veem como sendo alguém que não sabe das coisas. E Padilha já me deixou claro, deixa. Nem tudo você vai falar. Nem tudo que você tem conhecimento é para os outros, é para você, guarde para você. Quando aquilo ali se realizar, você também não tem que se gabar, que você sabia. Guarda para você seu conhecimento. Tem muita coisa que Padilha já falou. Padilha e seu Tranca-Rua é uma história complexa, assim, gente. Eu incorporo Tranca-Rua. Para quem viu o último vídeo vai ficar de boca aberta, mas enfim. Tem coisas que ele falou na última consulta que eu já sabia. E não pude falar, não quis falar. Porque eu sei que se eu falasse, a pessoa ia duvidar, a pessoa ia achar que era mencionista, as pessoas iam achar que era mencionista, né? Então tem muita coisa que vocês têm que entender que tem que ser mais baseada no espiritual do que no racional. Tem muita coisa que você vai receber por intuição, que é diferente de tudo que você veio aprendendo até aqui em livros, né? Porque você tem noção de que tudo aquilo que você leu, que você aprendeu, pode estar baseado em algo que alguém achou? Quem é que garante para você que aquilo ali é baseado no que foi trazido pela espiritualidade? Eu vim trazer aqui essa reflexão. Então parem com essa guerra interna, parem de achar que você é superior, que vocês são superiores a outra religião porque a prática é diferente, né? Não existe o certo ou errado, existe o que faz bem para você e preferencialmente também bem ao próximo. A partir do momento que faz mal ao outro, aí sim, você pode questionar e eu vou até te ajudar a questionar, né? Apesar de eu achar que se faz mal ao outro e o outro permite que aquele mal seja feito com ele, por exemplo, pessoas que se aproveitam de babalorixás, né, gente? Pessoas que dizem que estão incorporadas com entidade, guias e fazem mal ao outro. Eu acho assim que aquela pessoa que foi feito mal com ela, ela tem responsabilidade sim. Porque ela deveria aí ter posto a sua intuição para trabalhar. Ela deveria ter posto aí até um pouco do seu racional para trabalhar. Se aquilo ali não faz sentido, por exemplo, um babalorixá que tem que deitar com você para espantar um mal do seu corpo, você não vai se questionar? Vocês estão entendendo? Existe uma grande diferença entre isso, apesar de achar que a pessoa tem a responsabilidade ainda assim errado, de você puramente achar que está errado. Um culto que é diferente do seu, né? E o vídeo de hoje foi esse. Reflitam muito sobre isso. Até o momento eu não vi ninguém trazendo um vídeo sobre isso. Sobre essa palhaçada, essa picuinha que existe entre os meios de religiões minoritárias, que poderiam estar unidas. Unidos nós somos mais fortes sim, gente. Então, beijão, até o próximo vídeo. O próximo tema que eu devo trazer para vocês deve ser sobre a questão da espiritualidade independente, que é como eu me reconheço hoje, né? Aí eu vou explicar tudo para vocês, por que eu ainda pretendo continuar frequentando e sendo médio centro de Umbanda, mas é tema pro próximo vídeo, porque esse já tá muito longo. Beijão, valeu, até o próximo vídeo. Fui.